Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a essa meditação, e para que possamos iniciar bem esse momento em que pararemos para ouvir a palavra de Deus, vamos dirigir o nosso coração no sacrário mais perto de nós, onde Jesus se faz presente em seu corpo, sangue, alma e divindade. O Jesus ressuscitado inteiro que espera por nós. E como não podemos recebê-lo sacramentalmente, recebamos espiritualmente ao menos. Por isso rezemos. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Então vamos ouvir o Evangelho do dia, que está no Evangelho de São João. João capítulo 3, versículos de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Caríssimos irmãos e irmãs, quando lemos esse Evangelho em que Jesus afirma a sua divindade, ou seja, ele veio de Deus e fala das coisas de Deus, não veio da terra e por isso não fala das coisas da terra. A missão de Jesus é a missão de salvar a humanidade do pecado e da morte. Jesus não veio resolver o problema da fome, um problema social. Jesus não veio retirar o povo de Israel do domínio dos romanos. Não. Jesus veio fazer algo que ninguém, absolutamente ninguém poderia fazer.
Ele rompeu o muro que separava o homem de Deus. Aquele muro que o pecado de Adão e Eva construiu. E Jesus, sendo o novo Adão, vem então destruir, derrubar esse muro de separação entre Deus e o homem. Mas, meus irmãos, é necessário que acreditemos no amor de Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, ele diz: quem crer, aquele que acredita no Filho, possui a vida eterna. Mas aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida. Precisamos então, ou seja, crer nesse amor de Deus manifestado no Filho, em Jesus Cristo, para que não o rejeitemos. Porque a rejeição de Deus aconteceu, como eu dizia, com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. A rejeição de Deus se dá através do pecado. Quando Adão e Eva se deram conta de que haviam pecado, haviam virado as costas para Deus, eles se percebem nus e ao mesmo tempo se escondem de Deus, né? Ou seja, se tornam inimigos de Deus. E é isso, meus irmãos, é isso que nos torna inimigo de Deus, o pecado. E, sobretudo, o pecado mortal faz com que rejeitemos a Deus, porque é esse pecado, o pecado grave, mortal, que faz com que sejamos então inimigos de Deus. Esse muro que há entre Deus e nós, ele está diante de nós quando estamos mergulhados no pecado mortal. E sabemos que o santo batismo, né, quando alguém recebe o batismo, ele é libertado dos seus pecados. Quando um adulto ele é batizado, ele recebe o perdão de todos os seus pecados e também do pecado original, do pecado das origens, né? Pecado de Adão e Eva. E se torna então um amigo de Deus, recebe a graça chamada de graça santificante, né? A graça que nos torna amigos de Deus. Então, é pelo santo batismo que somos então enxertados em Cristo, que somos então, a partir de então, amigos de Cristo. E ao mesmo tempo, o sacramento da confissão restaura essa amizade que nós recebemos no batismo, quando depois do batismo nos deixamos cair no pecado mortal. Ou nos deixamos então viver nesse pecado. E quando procuramos a confissão, somos restaurados. É restabelecida a nossa amizade com Deus. Por isso, é preciso então, primeiro, ter fé no amor de Deus manifestado no Filho. Por isso que dizemos e ouvimos no Evangelho: quem crê tem a vida eterna, porque esta fé frutifica na boa obra de pedir o batismo, ou de ir até a confissão, né? De mudar de vida, né? De deixar o pecado. Ou seja, crermos no amor de Jesus, no amor de Deus manifestado em Jesus, nos faz querer estar junto de Deus. Porque, de fato, nós não vemos a nossa alma no estado de pecado, a não ser que Deus nos dê uma graça específica para isso. Mas nós não vemos. Mas
a nossa alma, quando está em pecado mortal, em pecado grave, né? Ela expulsa o Deus que habita em nós, né? E nós nos tornamos inimigos de Deus. E as portas do céu se fecham para nós. E às vezes nos acostumamos com uma realidade de vida de pecado. Às vezes até mesmo nós podemos ter, né, rezar, eu rezo o terço, né, eu vou à missa, eu faço aquela novena, mas se eu não deixo aquela realidade de pecado, eu não serei amigo de Deus. Ou seja, se eu não deixo essa realidade de pecado, eu estou rejeitando o Filho de Deus. Eu não estou crendo verdadeiramente. Eu não receberei a vida. Meus irmãos, nesse tempo em que nos preocupamos tanto com as realidades físicas, né? Devemos pensar que o pecado é o maior mal que pode nos acontecer. É o pecado. O pecado nos tira a vida divina. O pecado nos leva para longe de Deus, para o inferno. Mas aderir ao amor de Cristo é aderir à vida nova. É rejeitarmos o pecado. É de fato mudarmos de vida. Por isso, rezemos, meus irmãos, rezemos pela conversão daqueles que se deixam levar pelo pecado mortal. Por tantos que estão no mundo se deixando levar pelo pecado, mas também por muitos católicos que não deixam o pecado, preferem o pecado a Jesus. E se nós estamos vivendo a vida da graça, se estamos na amizade com Deus, rezemos para que perseveremos até o fim. E se cairmos no meio do caminho, que levantemos imediatamente. Assim como faz um atleta que quer chegar à linha de chegada. Mesmo que ele caia, se levanta imediatamente para chegar até o final. Que perseveremos, possamos perseverar, meus irmãos, até o final de nossas vidas. Que assim seja. Muito bem. Ontem nós começamos a tratar sobre uma virtude importantíssima, que é a virtude da ordem. E nós vimos que a virtude da ordem tem várias dimensões, né? Nós vimos que ela tem uma dimensão de valores, na ordem dos valores, e vimos que a hierarquia nessa ordem está em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar os outros, e em terceiro lugar a nós mesmos. E vimos que há também uma ordem nos deveres, ou seja, eu preciso prestar um dever primeiro a Deus, depois aos meus familiares, em terceiro lugar os deveres profissionais e, por último, os deveres sociais. Então, é isso, ou seja, a ordem dos valores e a ordem dos deveres. E hoje nós vamos falar da ordem no tempo, né? A desordem no planejamento dos horários, o deixar-se arrastar pelo embalo ou pela agitação no emprego do tempo,
acaba agredindo os valores e transtorna os deveres. Então aqui nós vamos ver a importância que se tem de aproveitar bem o tempo, ordenar o nosso tempo, para que nós não possamos agredir os valores e muito menos transtornar os nossos deveres, né? Porque, veja, alguém já disse que o tempo é como se fosse uma espécie de elástico, né? Como no seguinte sentido: o mesmo tempo ele pode render 2 vezes mais nas mãos de uma pessoa organizada que nas de uma pessoa confusa e desordenada, né? Que não tem programado os seus horários, né? Então, nós sabemos, todo mundo tem 24 horas durante o dia, mas uma pessoa organizada, ela aproveitará o dia 2 vezes mais do que uma pessoa que não se organiza, né? Então, por isso, podemos comparar o tempo como um elástico, né? Quem programa a sua vida, o seu tempo, estica, né, o tempo, ou seja, como se estica um elástico, né? E para entendermos melhor essa capacidade que devemos desenvolver de aproveitar o nosso tempo, vamos meditar em 2 frases de São José Maria Escrivá. A primeira frase ele diz: se não tens um plano de vida, nunca terás ordem. Se nós não planejamos a nossa vida, o nosso dia a dia, nunca teremos ordem no tempo. E, trocando em miúdos, o que seria aqui o plano de vida, né? É a capacidade de elaborar aquilo que vou fazer nos horários que tenho previsão de fazê-los, né? E, é claro, é necessário também colocar a hierarquia, né, daquilo que é mais importante no meu fazer. Então, vou fazer o meu plano de vida, né? E aí cada um faz o seu plano de vida segundo o seu dia a dia, né? Ou seja, se eu trabalho de 8 às 5 da tarde, né? Então vou programar o meu dia também levando em conta esse tempo de trabalho. Qual será o momento que eu irei me dedicar à oração? Antes de sair do trabalho, quanto tempo será de oração? Que oração eu farei, né? Em que momento eu prestarei o dever à minha família? Qual tempo do meu dia eu vou dedicar aos meus filhos, né? Qual vai ser esse tempo, né? Em que momento? Qual o momento que eu vou dedicar a um estudo qualquer, né? A fazer uma atividade, ou seja, montar esse plano, né? Se não temos um plano de vida, nunca teremos ordem. E depois, São José Maria nos diz, no número 80 de Caminho: quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo. É aquilo que falávamos, né? Isso de fato acontece. Quando nós planejamos o nosso tempo, né, fazemos um plano de vida, vamos ver que encaixa ali tudo, né? Ou seja, e aproveitamos bem o tempo, né? Às vezes a gente pensa que o que há de mais valoroso na vida, né, material, alguns dizem é o dinheiro, né? Há até um
uma frase conhecida, né, entre os americanos, né, time is money, né? Tempo é dinheiro. Não, tempo é vida, né? Se eu desperdiço o tempo, eu desperdiço a minha vida. E olhando numa perspectiva cristã, eu desperdiço a minha salvação. Porque cada momento que eu vivo, diríamos, é um tijolo que eu construo, né, para a obra da minha salvação, né? Aproveitar bem o tempo, né? E a pessoa que quer de verdade consegue essa harmonia, né? Porque a ordem no aproveitamento do tempo depende mais da sinceridade do coração do que uma espécie de organização técnica, né? Se eu de fato quero organizar a minha vida, mesmo que eu não tenha uma técnica apurada, se eu quero de fato, eu vou conseguir, né? Isso vai dar certo. Mas é preciso eliminar a preguiça, superar o nosso cansaço e os nossos caprichos, para que de fato possamos levar a cabo um plano de vida. E dentre os possíveis tipos de ordem na distribuição do tempo, vamos ver aqui 2 tipos desta distribuição de tempo. Primeiro é uma espécie de ordem defensiva. O que é a ordem defensiva? É aquela pessoa que de fato tem um plano de vida. É uma pessoa extremamente organizada. Aproveita bem o seu tempo, mas o seu esquema é intocável. Então ele tem aquele tempo da oração, tempo do trabalho, tempo do descanso, o tempo do esporte dele, o tempo da televisão. Então ninguém pode tocar nesse tempo aí, né? Porque qualquer coisa que possam lhe pedir para fazer, ele vai dizer, olha, mas eu já tenho isso aqui, agora é meu horário de descanso. Não, agora aqui é minha televisão, meu esporte agora. Então, ou seja, é uma espécie de ordenamento voltado somente para si, né? Uma coisa egoísta, né? As pessoas costumam dizer, não me interrompam, né? Não. Agora, há uma outra espécie de ordem que é a ordem oblativa, ou seja, aquela que se planeja para servir. Eu vou planejar o meu tempo, porque assim eu vou servir melhor. Isso é imitar o Cristo. Jesus dizia, eu não vim ao mundo para ser servido, mas vim para servir. Eu planejo a minha vida, o meu dia a dia, para servir melhor. Ou seja, é a distribuição e organização do tempo pensada para poder dar-nos mais e melhor ao que vale a pena, aos ideais, aos deveres e ao bem dos demais. E mesmo que me custe aquele horário, por exemplo, eu tenho aqui o horário de descanso, né? É o único horário de descanso do dia, mas aquela pessoa, naquele momento, agora está me pedindo ajuda. Então, eu vou ter que me abdicar do meu descanso para ajudar. Porque eu sei que essa ajuda é a vontade de Deus. Porque é algo mais prioritário do que o meu descanso. Talvez eu preciso agora em casa, né? Eu estou na quarentena, estou trabalhando em casa, né? Home office e tal. Mas o meu filho está precisando da minha atenção. Então, deixa um pouquinho o trabalho, vai dar atenção ao filho. Seu filho é mais importante.
É claro, você vai ter possibilidade de dar conta do trabalho, né? É possível planejar também. Então é isso, ou seja, a ordem oblativa, ela visa o serviço. Não é uma ordem meramente egoísta, visando só o seu bem, não. Então é necessário que estejamos atentos para isso. E depois o outro aspecto da ordem que gostaríamos de tratar é a ordem material. Todas as vezes que dizemos, onde é que eu pus esse documento? Onde é que deixei a minha pasta? Onde deixei aquela passagem de avião, minha identidade, meu CPF? Onde que eu coloquei a chave? Onde que... Ou seja, se percebemos isso, estamos verificando que a desordem nas coisas materiais também interfere, atrasa e às vezes dá cabo da organização bem preparada dos nossos planos. Então, quando não é um problema de memória, né, algumas pessoas podem ter, mas isso geralmente é sinal de uma falta de organização, de um desleixo. E por muitas vezes essa falta de organização vai afetar o outro, vai faltar com a caridade daqueles que moram conosco, daqueles que trabalham conosco. Porque geralmente essa pessoa é aquela que deixa tudo para a última hora, não planeja em fazer as coisas no momento certo. Então deixa o pagamento para a última hora, né? Esquece dos seus compromissos, chega atrasado nos compromissos, né? Não é pontual. Então isso fere o outro, falta com a caridade para com o outro. E além disso, não esqueçamos que a ordem material, esta ligada à virtude da caridade, pois é evidente que poupa o trabalho e desgostos aos que convivem conosco e que colaboram com o nosso trabalho, né? Então isso é pensar no outro, ser organizado materialmente, né? Dizia uma vez um certo pensador que se uma pessoa quer construir a sua vida, né, quer ser de fato uma pessoa exemplar, mas não é capaz de arrumar a sua cama de manhã ao sair de casa, ou seja, né, como que essa pessoa vai ser ordenada, vai conseguir de fato algo, né? Então aqui algumas dicas práticas, sobretudo nesse tempo de quarentena, né? Programe a sua hora de se deitar, mesmo que você pudesse ficar a madrugada inteira sem dormir, mas programe a hora de deitar, a hora de se levantar, o que você vai se dedicar durante a manhã, né, os tempos de oração, de estudo, de trabalho, a dedicação à família, a dedicação aos demais. Planeje a sua vida, né? Ordene, aproveite o seu tempo como se o tempo fosse de fato essa pérola preciosa para que possamos construir o nosso caminho do céu. E termino então essa meditação fazendo um questionário de exame sobre a ordem. Compreendo que ter a vida em ordem não consiste só em levar uma vida honesta e regrada, mas em ter uma vida que se ajuste em tudo à vontade de Deus. Tenho clara na cabeça e no coração a ordem prática de prioridades que deve haver na minha vida. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, os outros. Em terceiro lugar, o eu, os meus objetivos, finalidades e os anseios meramente interesseiros.
Dou valor à dedicação e o tempo necessário a todos e a cada um dos meus deveres? Fico satisfeito por cumprir apenas algum deles, por exemplo, os deveres do trabalho, ao mesmo tempo que descuido deveres importantes para com Deus, ou no tocante à formação dos filhos e o serviço ao próximo? Sou desleixado no cultivo da minha formação cristã, da vida espiritual, da luta pelas virtudes? Que meios concretos vou empregar para me empenhar nesse esforço? Vejo claramente quais são as minhas principais omissões. Estou disposto a lutar com um plano ordenado, paciência e constância para superá-las? Dedico o tempo necessário à família? Garanto os momentos adequados para atendê-la? Sou consciente de que, sem um plano de vida diário, com horários bem estudados e definidos, a minha vida será uma coleção inútil de desejos ineficazes de ser um bom cristão? Sinto a necessidade de parar todos os dias uns minutos para me recolher na presença de Deus e meditar, e assim ordenar as ideias, preparar os planos e hierarquizar as tarefas. Faço o que devo hoje e agora, sem medo de enfrentar tarefas desagradáveis ou custosas, consciente de que Deus me espera no cumprimento do pequeno dever de cada momento. Então, cada um procure tirar suas conclusões e anotá-las, né? E agradecemos a Deus por esse tempo de oração. Pedimos a Ele que nos ajude a colocá-los em prática, com a ajuda da Virgem Maria, de São José e do nosso anjo da guarda. Então, meus irmãos, pedimos que você possa compartilhar os nossos conteúdos, né? Curtir os nossos vídeos, esse vídeo, se você gostou. E ainda hoje nos encontraremos na oração do Regina Celli e às 19 horas com o Santo Terço. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.